Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor. É um sentimento de alegria e ao mesmo tempo de tristeza. Alegria por estarmos aqui mais uma vez nessa noite, compartilhando com a Igreja de Cristo, onde quer que ela esteja, mais uma porção da palavra do Senhor. E da mesma maneira que estou alegre, estou triste, porque não podemos estar reunidos em nosso templo para que juntos possamos adorar ao Senhor. E a saudade dói, irmãos, de estar perto de vocês, de estar com vocês, mas aprove ao Senhor nos dar esse tempo. E nessa noite vamos tentar aí juntos louvar ao Senhor com aquilo que nós temos em nós, daquilo que nós podemos expressar de louvor a Ele. Muito mais do que canções apaixonadas, que nós possamos louvar ao Senhor com nossos corações, que nós possamos louvar ao Senhor com o de melhor que há em nós, a nossa vida. Que a sua vida seja para adorar ao Senhor. Adore ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que você deve adorar ao Senhor no tempo que está na igreja ou fora do tempo que está na igreja. Adore ao Senhor estando em casa, estando no templo, estando no trabalho. Adore ao Senhor. Que nesse tempo de quarentena, essa quarentena seja para que você também adore ao Senhor. Mas adoradores são aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque uma coisa é dizer que eu sou fiel ao Senhor, que eu sou um adorador do Senhor. Mas, como a palavra diz, o Senhor quer encontrar aqueles homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Que não adorem só dando glória a Deus, aleluia, no templo, na hora do louvor, das canções, mas Ele quer aqueles que o adorem com suas vidas. Mas só adora ao Senhor em espírito e em verdade aqueles que são fiéis. E antes de entrar no sermão dessa noite, não é? Eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa responder no comentário e não precisa responder a ninguém. Responda a si mesmo. A pergunta é: você é fiel ao Senhor? Repito, verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Você é fiel ao Senhor? Dito isso, eu quero dizer o tema do sermão que compartilharei com os irmãos e irmãs nessa noite. E o tema é: devemos ser fiéis a todo custo. Vou repetir. O tema do sermão nessa noite é: devemos ser fiéis a todo custo. Fidelidade, pensar em fidelidade, pensar na palavra fidelidade é algo muito comum no meio evangélico. Porque essa palavra é presente no nosso mundo, na nossa atmosfera, no nosso ambiente cristão. Ser cristão remete a ser fiel. Não é assim? Teoricamente, quando você se apresenta como cristão, essa sua apresentação deveria ser um cartão de apresentação dizendo: eu sou fiel. Não a qualquer princípio desse mundo, não a ninguém. Eu sou fiel a Deus. E, infelizmente, não é isso que a gente ouve muito por aí. É mais comum associar o crente a ser pilantra, perdão a expressão, a ser safado, do que ser fiel. Não é assim? Não é assim no seu trabalho? Não é assim na sua escola? Não é assim onde você vive? Quando fala assim, ó, aquele cara, aquela moça ali é crente. E me dói muito o coração quando eu ouço esse comentário, esse simples de forma pejorativa. E vez por outra eu concordo. Como tem cristão que dá mau testemunho.
Repito o tema desse sermão. Devemos ser fiéis a todo custo. Mas será que realmente nós sabemos o que é ser fiel? Ou fidelidade não passa daquela palavra no meio cristão? Reitero minha pergunta. Será que somos fiéis? Para responder essa pergunta que eu te fiz e você se respondeu, para que possamos fazer essa resposta dessa pergunta de maneira pública, precisamos entender o que significa a palavra fidelidade. E como eu gosto de comentar aqui na igreja, muitos erros que nós cometemos não é por não conhecer a Bíblia, é por não conhecer o nosso idioma. Fidelidade tem um significado e o dicionário diz o que significa a palavra fidelidade. Fidelidade é um substantivo feminino. Fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Olha que maravilhoso. Fiel é o que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Isso é lealdade. 2. Segundo significado, constância nos compromissos assumidos com outros. Você começa a poder ter elementos para responder a pergunta que eu te fiz. De novo, o que o dicionário Aurélio diz sobre a palavra fidelidade. É a fidelidade, fidelidade é a característica de que é fiel. Fidelidade é aquilo que demonstra, é ter zelo, respeito por alguém ou por alguma coisa, algo. 2. Constância nos compromissos assumidos. Você demonstra zelo ao Senhor com as coisas de Deus. Você respeita Deus e a palavra dele e as ordenâncias dele para nós. Você é leal a isso. Você é constante nos compromissos que assume. Se você faz isso, você pode falar, eu sou fiel. Nossa, fidelidade é isso? Então vamos lá, dentro dessa classificação do dicionário do que é fiel, me responda aí. Você demonstra zelo. E o dicionário também diz o que é zelo. Grande cuidado e preocupação que se dedica com algo. Melhorando ou refazendo a pergunta, você tem grande cuidado e preocupação com Deus e se dedica a fazer contributo em tudo que faz a Ele? Isso é ser zeloso. Mais uma pergunta. Dentro de ser fiel, você é um servo que sabe respeitar a vontade de Deus? Ou é que eu estou dado ao dicionário? Vamos entender o que significa a palavra respeitar. É um verbo transitivo direto. Respeitar é ação. Verbo expressa ação. É fazer, é ter respeito. Significa demonstrar acatamento ou obediência, a cumprir e observar. Então, com essa explicação do dicionário, me permita melhorar a pergunta. Dentro da fidelidade que você tem a Deus, você é um servo que sabe acatar a vontade de Deus e obedecê-la? E você é capaz de cumprir essa vontade? Todos nós, servos do Senhor, temos um chamado. E a maior ordem dele para nós é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem. Você tem cumprido essa ordem com zelo, com cuidado. Você tem sido leal a Deus? Lealdade significa respeitar os princípios e regras que norteiam a honra.
fidelidade nos compromissos assumidos. Você é leal a Deus? Mas lealdade também tem outro significado. Constância nos compromissos assumidos com os outros. Já viu aquele cenário na igreja? O irmão chega para você e fala: cara, você pode me ajudar no domingo a, sei lá, a limpar minha casa? Você, sem graça de falar não, fala sim. Mas no dia você desliga o telefone, se esconde, não aparece na igreja. E aquele irmão que contava com você não pôde contar porque você não foi leal. Lealdade é constância nos compromissos assumidos. Lembra o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte? A palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Se não quer fazer alguma coisa, não diga sim para agradar o outro. Diga não, não quero fazer. Porque quem diz sim, mas no seu coração tem a vontade de não fazer, não é leal ao Senhor. Porque lealdade ao Senhor significa constância nos compromissos assumidos. Isso, eu dei um exemplo de um compromisso assumido com um homem. Mas quantos compromissos assumimos com Deus e não cumprimos? Vou te dar um exemplo. Em nossas igrejas, nós temos o costume de fazer o culto da virada. E pelo menos eu e alguns outros também que eu já vi fazer, bem na hora da virada, nós pensamos e fazemos refletir. Pense como foi o seu ano. E é comum nós olharmos para trás e ver, poxa, eu deixei de fazer isso, eu não fui tão fiel àquilo, eu não. E prometemos, Senhor, eu prometo que no ano que entra, eu vou ser mais fiel ao Senhor. Eu vou ser mais presente nos cultos. Eu vou falar de Ti no meu trabalho. Eu vou falar do Senhor na minha escola, na minha faculdade. Eu vou ser mais parecido contigo. Mas o ano vai passando e parece que esquecemos as promessas que fazemos no culto da virada. Isso é só um exemplo. Você tem sido constante a Deus? Constante significa, pelo dicionário, que não muda. Inalterável. Algo que é fixo. É triste o que eu vou dizer. E eu não fico nada satisfeito com isso, mas é a triste realidade. Sabe por que a igreja cristã no Brasil entra ano e sai ano não muda? Ela é vista como um lugar onde tem falcatruas, onde tem confusão. É triste quando eu ouço assim, olha, para que eu vou para a igreja se lá tem mais confusão do que aqui fora? Sabe por que a igreja brasileira, contemporânea, tem sido essa igreja que não dá bom testemunho de Cristo? Porque o que falta a essa igreja é fidelidade. Lógico, existem exceções, mas em sua grande maioria os cristãos contemporâneos, os cristãos da nossa geração, não são mais fiéis a Deus. E são fiéis a tantas convicções humanas e por essas convicções brigam. E basta alguma coisa chatear para que eu deixe de ser fiel à obra do Senhor. Ou seja, basta alguma coisa me desagradar na igreja que eu paro de fazer tudo o que eu fazia. Se eu cantava, se eu fiquei chateado, eu paro de cantar. Se eu pregava, eu fiquei chateado, eu paro de pregar. Se alguém falou mal de mim, eu nunca mais volto. Prefiro ficar em casa. Você tem sido fiel ao Senhor? E com isso, a igreja moderna é composta por um monte de pessoas que são fiéis àquilo que elas acham ser certo e não se submetem mais à vontade do Senhor. E são infiéis de não cumprirem mais a vontade do Senhor. Vamos ler um texto agora que conta a história de 3 homens que foram fiéis a Deus. Eu espero que o exemplo deles te inspire a ser como eles. E o curioso
esses três homens são constantemente falados no nosso meio. E oramos muitas vezes para que o Senhor seja fiel conosco do jeito que foi fiel a eles. E oramos ao Senhor, Senhor, nos ajude como o Senhor ajudou esses três homens. Vamos falar de três homens que foram fiéis. E porque foram fiéis, Deus foi com eles. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. No capítulo 3, vamos ler aí do verso 1 ao 30. E você ouvindo e lendo comigo todo esse capítulo, vamos entender o que é ser fiel. E você vai entender o que Deus quer de você. Daniel, capítulo 3, do verso 1 ao 30. Leia comigo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que esses viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuco, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e língua e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses, não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda a espécie de música para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei,
que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Estes homens foram atados, vestidos com suas capas e túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então chegaram-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre eles. E os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinham queimado, nem as capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não se servissem nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja decapitado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deveis ser fiéis a todo custo. Ore comigo. Senhor, te louvamos, ó Pai, porque Tu és bom. Muito mais do que merecemos, o Senhor é bom. E o Senhor livra o seu povo quando somos fiéis a Ti, Pai. Ó Senhor, que belo exemplo é deixado para nós em Tua palavra. Que belo exemplo, Pai, de 3 homens que foram fiéis à Tua palavra, fiéis ao que Tu és. E por isso deram bom testemunho. E dando bom testemunho foram glorificados, porque um rei mundano mandou fazer uma lei que o Senhor deve ser adorado, Pai. Que nessa noite nós possamos entender que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus. E que nós, Pai, nessa noite possamos, após essa palavra, entender que devemos ser fiéis a qualquer custo, mesmo diante da morte. Que possamos ser fiéis, Pai, e falarmos como Sadraque, Mesaque e Abednego disse: ó Rei, nosso Deus nos livrará da fornalha. E também, se Ele não livrar, não nos curvaremos diante dos seus deuses. Faça-nos ser fiel assim, Pai. Fala conosco. Me usa como Tua boca para alcançar a qualquer pessoa que veja esse vídeo, Pai. E que ele possa ser estimulado por Ti a ser fiel. Fala conosco nessa noite. É que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pensa comigo. Nabucodonosor reuniu todo mundo e fez com que todo mundo cumprisse a ordem que ele fez, que ele deu, de adorar a estátua de ouro. Olhando para o nosso mundo,
Existem várias regras que nos fazem deixar de adorar a Deus para adorar as circunstâncias do rei desse mundo. Naquela época, o rei do mundo era Nabucodonosor. Nós sabemos hoje quem é o príncipe desse mundo. E assim como Nabucodonosor criou um artifício para que o povo de Deus deixasse de adorar a Deus e adorasse a estátua ou qualquer outra, a estátua de ouro, o príncipe desse mundo, ele cria diversos artifícios na sua vida para que você não adore a Deus como ele quer ser adorado. O príncipe desse mundo cria diversos artifícios para que você não seja fiel a Deus. Quer ver um artifício bem bobo, mas que é comum? Muitas pessoas não dizem que são cristãos no trabalho por medo de bullying. Muitas pessoas não se posicionam como cristão na escola, na faculdade, por medo de bullying. Não! Falem o que quiser falar de nós. O nosso dever é dar testemunho de Cristo para que o nome de Cristo seja exaltado. Como eu disse quinta-feira, você não é nada. Você é apenas uma ferramenta na mão de Deus para que através de você o nome dele seja exaltado. Aqueles que decidem servir ao Senhor, que decidem seguir ao Senhor, devem se manter fiéis a Deus e a seus princípios e valores. O texto nos mostra 7 resultados. Meditando nesse texto, no capítulo de Daniel 3, de 1 a 30, eu tiro 7 resultados que provêm da fidelidade do homem a Deus e de não nos prostrarmos diante da imposição do mundo ou de seus sistemas de valores. 7 resultados oriundos da fidelidade. O primeiro, seremos acusados. Os fiéis serão acusados. Segundo, os fiéis serão confrontados. Seremos desafiados a manter nossa posição, sejam quais forem as consequências. Deixem falar mal de você, irmãos, mas não mude a sua fidelidade ao Senhor. Não se amolde ao que esse mundo quer para deixarem de falar mal de você. Se forem falar mal de você porque você é fiel a Cristo, deixem falar. Terceiro resultado da fidelidade. Seremos desafiados a manter nossas posições, sejam quais forem as consequências. Quarto resultado. Seremos perseguidos, muitas vezes até com ato de crueldade. Falarão mal de nós. Inventarão histórias nossas. Dirão coisas que nós não fizemos. Levantarão homens e mulheres para te acusar. Para acusar se você for fiel. E não podemos mudar. Fale o que quiser falar. Levante-se quem quiser se levantar. Pode vir a consequência que vier. Não devemos deixar de ser fiéis a Deus nunca. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante da morte, foram fiéis. E o resultado da fidelidade para ele foi vida. Quinto resultado, começa a ficar bom. Deus estará sempre conosco. Sexto resultado, nossa fidelidade servirá de testemunho a todos que estão a nosso redor. Sétimo resultado, Deus pode nos fazer prosperar. Vou discorrer sobre os 7, um a um, para que possamos entender um pouco mais os 7 resultados de se manter fiéis ao Senhor. Primeiro, seremos acusados. Do verso 8 ao 12, eles foram acusados de não se prostrarem ao som dos instrumentos. Olha o que o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 10 e 12 diz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabe quem sofre perseguição? Os que são fiéis. Sabe de quem é o reino dos céus? Dos fiéis. Verso 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós
por causa minha. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Quando você se posicionar a favor dos valores de Deus e do seu reino, e for acusado por conta disso, não se assuste. É bom que isso aconteça. Mateus 5,12 diz que devemos nos exaltar, nos exultai e alegrar, porque é grande o nosso galardão. Se estão falando mal de você e te acusando de coisa que você não fez, porque você é fiel ao Senhor, se alegre. Você está no caminho certo. E ele fala mais, porque isso aconteceu com os profetas que vieram antes de nós. Se perseguiram a eles. Isso aconteceu com Jesus. Aconteceu com os apóstolos. Se aconteceu a eles, por que não aconteceria conosco, que somos fiéis? Segundo o resultado de ser fiel, seremos confrontados. Do verso 13 ao 15, os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram confrontados pelo rei. Entenda, o mundo confrontará os que forem fiéis a Deus com ira, fúria e com ameaças. Não foi assim que Nabucodonosor confrontou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Uma das táticas de Satanás é tentar amedrontar os homens. Ele é o rei desse mundo e ele blefa. Ele tenta nos desequilibrar com ataque de ira, fúria e ameaças. Não devemos nos assustar com as ameaças, com o grito, porque, como disse Martinho Lutero, Satanás é apenas um cachorro bravo na coleira de Deus. Satanás não tem como destruir, matar ou roubar nada daqueles que são fiéis ao Senhor. O controle dele está na mão do Senhor. Muito maior é Deus que nos livra, que livra os fiéis da fornalha de fogo, do que são os confrontamentos com os homens desse mundo. 3. Seremos desafiados a manter nossa posição, seja quais forem as consequências, do verso 16 ao 18. Mesmo diante da morte, Sadraque, Mesaque e Abidnego se mantiveram fiéis. O que Nabucodonosor fez? Traz esses caras para cá. Falou, olha, vocês vão adorar a estátua agora. Quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, vocês vão adorar. O mundo vai te desafiar a manter a sua posição. E a consequência para eles era a morte. Eu te incentivo a ser fiel. Não a homem nenhum. Não a igreja nenhuma. Não a pastor nenhum. Eu te incentivo a ser fiel a Deus. Vão se levantar, vão ter consequências? Vão. Vão se levantar contra você? Vão. Mas Deus te livra. Muitas vezes se manter fiel a Deus significa ir parar exatamente no meio da fornalha da aflição, da angústia, na fornalha do desespero. Não podemos nos acovardar frente às fornalhas das adversidades que nos assolam. As adversidades nesse mundo são muitas. Mas Cristo disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Quem vai vencer o mundo? Aquele que tiver bom ânimo e ser fiel aos princípios de Deus. Será que nós estamos dispostos a manter a nossa posição, sejam quais forem as consequências? 4. Seremos perseguidos, muitas vezes até mesmo com atos de crueldade. Verso 19 a 23. O rei, cheio de fúria, manda jogar os 3 jovens que foram fiéis na fornalha, que estavam muito mais quentes do que antes. Mateus 16, 10, 16 diz assim: Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos.
Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E serei conduzidos até a presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentis. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haver de falar, para que naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em favor de vós. Ser discípulo de Jesus significa ser fiel a Ele. E o que faremos, o que fazemos quando fomos confrontados com as circunstâncias da vida que vêm nos fazer sofrer através de perseguições e humilhações? Um pastor amigo meu costuma dizer, e eu uso muito a frase dele: Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de roubar, matar e destruir. Ele faz isso de verdade. E nós muitas vezes brincamos de ser fiéis ao Senhor. Dizemos que somos fiéis da boca para fora, mas em nosso interior não é bem assim. Deus quer os fiéis. Não para exaltar, não para dar honra, mas que através dos fiéis o nome dele seja exaltado nessa terra. Você que é fiel é um instrumento nas mãos de Deus para que o nome de Deus seja exaltado aonde você está plantado. Aonde você está, não importa onde seja, Deus quer te usar para dar bom testemunho dele e que todos reconheçam que ele é Deus. Quinta consequência: Deus estará conosco. Bem no dia em que os três foram perseguidos e humilhados, Deus estava com eles. Deus sempre estará com os fiéis, seja o que for que nos espere. Deus sempre estará contigo, seja se o que te espera é a morte ou o livramento, Deus está contigo. Ele pode te livrar ou você pode morrer, mas Deus está contigo. Mateus 28:20, parte B, diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, querida, Deus está contigo. Essa quarentena parece não ter fim. Ficamos angustiados, não sabendo se o que vincula na televisão é verdade ou não. Não sabemos se é uma gripezinha ou se é algo que pode realmente matar. Ficamos em dúvida, não sabemos. Ficamos com medo de ir na rua, de trabalhar, de ir no mercado e, na falta da certeza, é melhor cumprir isso. Mas o sentimento que dá é medo e apreensão, porque será que isso é verdade? Sabe de uma coisa? Deus está contigo, não importa as circunstâncias. Não importa o coronavírus, não importa a dengue, não importa a influenza, não importa o sarampo. Deus é Deus e tudo está debaixo do controle das mãos dele. Confie. Acredite. 6. Nossa fidelidade servirá de testemunho a todos que estão ao nosso redor. Verso 28 e 29. Através do que os três amigos passaram, o nome do Senhor foi exaltado. Nós conhecemos e podemos ler a história por inteiro, mas imagina se você estivesse vivendo aquele momento. Seria lógico pensar: não, quando esses instrumentos tocarem, eu vou me curvar, afinal está todo mundo fazendo isso. Afinal, Deus não quer que eu morra, eu não vou. Eu vou me prostrar, depois eu peço perdão ao Senhor e eu vou seguir com Ele. Esse seria o pensamento natural. Esse seria o pensamento de quem quer preservar a vida.
Esse seria o pensamento de um homem que quer continuar vivendo. Mas essa não era a vontade de Deus. Para a morte ou para a vida, o nome de Deus tem que ser exaltado. E todo mundo se ajoelhou. E 3 homens se manteram fiéis. Saiba que tudo o que acontece com os fiéis, Deus tem um propósito nisso. E o propósito de Deus sempre é a glória dele. O crente pode passar por sofrimento? Pode. O sofrimento que o crente passa é para a glória de Deus. Não aceito isso. Aceite. Jó sofreu. Foi para a glória de Deus. José sofreu. Foi para a glória de Deus. Moisés sofreu. Foi para a glória de Deus. E tantos outros exemplos. Jesus sofreu. E foi para a glória de Deus. Não murmure. Não lamente. Não fique zangado. Tudo o que acontece na sua vida é para a glória de Deus. Uma vida de fidelidade a Deus é muito mais eficaz do que 1000 palavras sem exemplo. Sabe qual é a consequência de uma vida de fidelidade a Deus? Bom testemunho. Bom testemunho é mais eficaz do que 1000 palavras sem exemplos. Uma vida exemplar pode exercer grande impacto sobre o mundo que te cerca. 7. Deus pode nos fazer prosperar. Verso 30. Porque eles foram fiéis, Deus os fez prosperar. Deus sempre pode fazer prosperar aqueles que são fiéis a Ele. Exemplo, Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Esse merece repetir. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Tem outro? Isaías 1:19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bom dessa terra. Tiago 1:25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso preserva, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Devemos ser fiéis a todo custo. Perto de concluir, quero ler João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos disse que nesse mundo teremos aflições. E quem somos nós para não aceitar tais aflições? Baseado nesse sermão, eu posso afirmar que existem 2 tipos de crente: os fiéis e os infiéis. Bem sabemos que teremos aflições, mas se formos fiéis, Ele é conosco nos fazendo vencer essas aflições. Se não formos fiéis, nem aflições teremos, porque se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem sido fiéis, eles não passariam por tudo o que passou na mão do rei Nabucodonosor. Existem 2 tipos de crentes: os que são fiéis. Nabucodonosor confrontou 3 homens que foram fiéis a Deus, e esses, porque foram fiéis, tiveram aflições em suas vidas, mas no final da aflição teve o livramento do Senhor e o nome de Deus foi exaltado pela aflição que foi infligida a eles. O segundo tipo de cristão seria como se Sadraque,
Medraque e Abednego não tivessem sido fiéis. Se eles não tivessem sido fiéis, eles teriam se curvado diante da estátua com 1 milhão de desculpas. Deus sabe, Deus conhece o que está no meu coração, Deus, eu faço, mas Deus sabe o que eu penso. Eles não teriam sido fiéis, se ajoelhariam e não sofreriam mal algum. E se não tivessem sofrido mal nenhum, o nome de Deus não teria sido exaltado. Que tipo de cristão é você? É aquele cristão que se mantém fiel, independente da aflição que possa vir? Ou você é o tipo de cristão que se curva frente a qualquer adversidade que vem na sua vida? Se curva para não sofrer consequências ruins. Eu não sei como está a sua vida. Não sei. Eu não sei se você tem sido fiel ou não. Mas hoje essa história pode mudar. Lembrando que a fidelidade é a característica de quem é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo. Fidelidade é a consequência de quem é constante nos compromissos assumidos com outros. A mudança que a igreja brasileira contemporânea precisa não está em mim ou em qualquer outro pastor, homem ou mulher de qualquer outra igreja. A mudança que a igreja contemporânea precisa está em mim e em você. A mudança que a igreja brasileira precisa está em ela ser fiel a Deus. Imagina se fôssemos uma igreja fiel a Deus, sem barreiras denominacionais, sem barreira que nos restringe, sem barreiras do que eu acho ser certo ou errado. Se fôssemos um povo que se chama pelo nome do Senhor, unido com um só propósito, ser fiel a Deus, pregando a palavra dele, com consequências boas ou ruins, mas pregando a palavra dele. Tudo que Satanás quer é que não sejamos fiéis. E o Senhor te convida nessa noite a ser fiel. Estamos fechados, as igrejas estão fechadas, não é porque proibiram a igreja de pregar o evangelho. Não, absolutamente não. Nós entendemos que devemos fechar as portas para preservar por conta de uma doença, não porque impediram a igreja de pregar o evangelho. Eu te pergunto, se tivesse sido criada uma lei onde o evangelho não pudesse ser mais pregado no Brasil, qual seria a sua atitude? Seja fiel a Deus, querido irmão. Seja fiel a Deus, querida irmã. Nesse momento eu quero fazer mais uma oração para terminarmos. E nessa oração eu quero que você medite no que foi falado sobre fidelidade. Eu quero que você olhe para a sua vida e você pense se está sendo fiel a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego ou não. E se você tem sido esse fiel, eu quero que você ore ao Senhor agradecendo e pedindo forças para continuar a ser esse fiel. Mas se não, você não precisa falar isso para ninguém, para homem e mulher nenhuma. O Espírito Santo que está em você, que habita em nós, ele está pronto para te receber de braços abertos como um fiel, um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. E se você não tem conseguido ser esse crente fiel, você vai orar comigo agora e vai falar: Senhor, eu quero, mas as circunstâncias ou o medo das consequências me impedem de ser fiel. Me ajuda a prosseguir. Ore comigo. Senhor, te louvamos porque Tu és bom, Pai. E a Tua misericórdia dura para sempre. A mesma misericórdia que o Senhor teve dos homens no passado, o Senhor tem sobre nossas vidas ainda hoje. Pai, eu espero que meus irmãos e irmãs que viram esse sermão, que ouviram e que ainda vão ouvir futuramente, que eles possam entender o conceito de fidelidade e que eles possam se manter fiéis a todo
e qualquer custo. Pai, eu quero te pedir, fortalece aqueles que têm conseguido se manter fiéis, que eles possam se manter fiéis até o fim e no fim receber a coroa da vida. Pai, e aqueles que até querem, mas não conseguem, quando estão diante das adversidades, quando estão diante daquilo que os confrontam, eles são tentados a abandonar a fidelidade para não sofrer as consequências. Eu te peço que a mesma convicção que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sobre ser fiel a ti possa nascer no coração desses homens e dessas mulheres. Que a mesma convicção que eles tinham, que mesmo se o Senhor livrar ou não livrar, o Senhor é fiel e continua sendo Deus. Opera um milagre, Pai, aonde quer que essa voz, que essa mensagem, que essa oração tenha encontrado morada. Não importa o dia, o mês, o ano. Opera um milagre, Pai. Que a igreja contemporânea possa ser uma igreja fiel ao Senhor e à Tua palavra. E que assim sendo, nós possamos ir por esse mundo pregando o Evangelho a toda criatura, porque é isso que o Senhor nos mandou fazer. Que as circunstâncias dessa vida não nos impeçam de ser fiéis a Ti. Assim eu oro, Pai. Agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Muito obrigado por estar comigo aqui nessa noite. Te peço aí que se mantenha fiel. Como bem todos sabem, o governo prorrogou por mais 15 dias o decreto aí de ficarmos em casa, de quarentena. Sem desconfiar por meios políticos ou de ideologias, vamos ser prudentes, vamos guardar esse decreto, vamos ficar em casa. Se você pode, não saia. Se você faz parte do grupo de risco, não saia. Vamos ser fiéis ao que nossas autoridades estão dizendo. A igreja não está proibida por conta de não poder adorar ao Senhor. Ela está sendo prudente, resguardando a vida de todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te livre e te guarde de todo mal. Amém e amém.